O Rintaro e a Kaoruko finalmente deram seu primeiro beijo, e isso deixou o Rintaro acordado a noite toda. Do nada, ele pega sua coberta e cobre a cabeça pensando no porquê ele fez aquilo. Primeiro, ele falou algo sem pensar no dia da praia, e agora ele fez isso. É como se ele simplesmente não conseguisse pensar em mais nada quando a Kaoruko tá envolvida. Depois, o rosto do Rintaro começa a ficar corado, e ele se lembra da boca da Kaoruko se aproximando. Ele sentiu como se o tempo tivesse parado, e aqueles poucos segundos foram longos para ele, como a eternidade. Depois, o Rintaro pula da cama sem acreditar que ele fez algo tão ousado assim. Ele começa a se lembrar do abraço que a Kaoruko deu e dela falando o quanto ela gosta dele. E naquele momento, o que ele sentiu sobre ela não foi nada do que ele tá acostumado. Foi algo totalmente diferente de gostar. É algo tão forte que ele nem consegue descrever esse sentimento. O Rintaro sentiu como se a Kaoruko fosse mais preciosa para ele do que qualquer outra coisa no mundo. Depois o Rintaro fica pensando se ele realmente pode dizer algo assim. E aí ele passa os dedos nos seus lábios e então ele tampa a boca com o rosto corado. Até que do nada o celular do Rintaro vibra e ele vai ver quem é. Então ele congela quando ele percebe que é a Kaoruko. O Rintaro sente um déjà vu. Depois ele responde a Kaoruko com um simples bom dia, deixando ela surpresa por ele estar acordado tão cedo nas férias. Mas ele não conta que ele acabou ficando a noite toda acordado. Depois, na próxima mensagem, a Kaoruko pede um favor pro Rintaro. Então vemos os dois num parque logo em seguida, e a Kaoruko tá pedindo desculpas por não ter conseguido entregar o presente dele ontem. O Rintaro fala que não tem problema, mas ele fica surpreso por saber que ela tinha algo assim. Então o Rintaro fica meio aliviado por ter conseguido entregar o seu presente ontem. Ele começa a pensar que se fosse depois daquele beijo, ele não ia ter confiança pra entregar. Mas além disso, foi bom eles conseguirem se encontrar cedo. Desse jeito ele não vai ficar nervoso até a próxima vez que eles se encontrarem. E honestamente, faz muito tempo que ele não fica tão nervoso escrevendo uma mensagem. Então o Rintaro percebe que a Kaoruko tava meio quieta, então ele vai falar algo. Mas a Kaoruko tava extremamente nervosa, e aí ela puxa o assunto primeiro. Ela conta que ela tentou esconder as suas olheiras com maquiagem, e aí ela pergunta se o Rintaro consegue ver. O Rintaro responde que ele percebeu que a voz dela tava meio sonolenta, então a Kaoruko conta que ela não conseguiu dormir nada durante a noite. Depois a Kaoruko cobre o seu rosto meio envergonhada, olhando pra frente, mas o Rintaro também é sincero e diz que também não conseguiu dormir nada. O Rintaro solta um sorriso, deixando a Kaoruko mais tranquila, só que logo depois vem um silêncio constrangedor, até que eles conversam sobre a volta pra casa, e era como se tudo tivesse borrado na mente deles. Eles não lembram de nada do que falaram. É como se a mente deles não tivesse acompanhado tudo o que aconteceu. E depois de falar isso, os dois olham pro rosto um do outro, e aí eles ficam bem envergonhados. Depois, rapidamente, eles viram seu rosto tentando esconder. O Rintaro começa a sentir como se o coração dele fosse explodir, e aí lentamente, ele vira seu rosto olhando pro rosto da Kaoruko envergonhada. Mas acabam que os olhos dele são puxados pra boca dela, e aí ele se lembra daquele beijo, sem acreditar que ele tava pensando nisso numa hora dessas. Só que quando ele abre seus olhos de novo, ele vê que a Kaoruko também tava encarando ele, e aí os dois ficam bem corados de novo. Rapidamente, o Rintaro muda de assunto, e aí ele pergunta se ele pode abrir aquele presente agora, mas ele tava tão nervoso que ele não conseguia nem mesmo abrir aquele laço. E aí, enquanto ele abre, a Kaoruko acaba se lembrando do dia que ele disse que ia pintar o seu cabelo de preto novamente. Depois, vemos o Rintaro abrindo aquele presente, e é um par de brincos. A Kaoruko conta que ela não sabia o que dar pra ele, mas quando ela encontrou eles na loja, ela somente pensou no quanto eles ficariam bonitos no Rintaro. E aí o Rintaro diz que ele amou, e ele agradece ela. Então a Kaoruko confessa que quando o Rintaro pintou o cabelo, ela também pensou que ele ia parar de usar seus brincos, já que ele não usou quando ele foi encontrar a Yumi e as outras garotas. Mas depois, quando eles se encontraram, depois daquele dia, ela viu que ele estava usando os brincos de novo, e meio que ela ficou aliviada por eles estarem de volta. A Kaoruko acabou de dar um par de brincos pro Rintaro, e no começo desse capítulo vemos ela escolhendo um presente. Ela também contou pro Rintaro que quando viu ele de cabelo preto e sem os brincos, ela achou que ele não ia mais usar, mas no outro encontro que eles tiveram, ele estava usando, e ela se sentiu bem aliviada. Ela ficou muito feliz em saber que o Rintaro não ia parar de usar algo que ele gosta. Meio que o Rintaro escuta aquilo sem palavras, somente se lembrando do dia que ele falou que ia pintar o seu cabelo, e a Kaoruko deixou bem claro que ela não queria isso. Depois a Kaoruko conta que ela sabia que ele é bem apegado aos seus brincos, e que ela ficou preocupada sem saber se deveria dar mesmo alguns de presente, mas ela ficou muito feliz sabendo que ele gostou. O Rintaro então segura aqueles brincos, depois ele leva sua mão até os que ele tá usando. Ele conta que pintar os cabelos e usar os brincos eram coisas que ele gostava e que ele queria fazer, mas agora ele não depende mais disso. E sendo bem honesto, ele ficaria bem sem usar os brincos. Mas quando ele tá com a Kaoruko ou com seus amigos, as pessoas que ele conhece, ele sabe que tá tudo bem ele continuar usando. E também pensar no quanto a Kaoruko pensou pra escolher aquele presente já faz deles algo precioso pra ele. Agora que o Rintaro sabe que a Kaoruko ficou em paz, ele se sente mais feliz em ter guardado aqueles brincos. Ele tinha voltado a usar porque ele quis, mas mesmo sabendo que ela aceitava que ele usasse, ele não queria ver aquela expressão no rosto dela de novo. Depois, o Rintaro coloca seus brincos novos, e aí ele pergunta como é que ficou. Ao mesmo tempo, a Kaoruko estava congelada por alguns segundos, somente pensando no quão gentil o Rintaro é, e no quanto ele mostra que ela é especial. Então ela fica meio corada, e coloca seu rosto contra o braço do Rintaro, e pergunta por quê. Ela diz que isso não é nada justo. A Kaoruko diz que o Rintaro nem precisava perguntar, eles ficaram perfeitos nele. Mas tudo que ela estava pensando quando ela disse isso é que são frases assim, que fazem ela se apaixonar ainda mais por ele. Então quando o Rintaro olha pra Kaoruko e vê que ela tá usando o colar que ele deu pra ela, ele abre um sorriso feliz. Depois o Rintaro dá a ideia de comer alguma
coisa, e é claro, se a Kaoruko não tiver com sono. Mas a Kaoruko conta que o sono dela já foi embora faz tempo. Depois de um tempo, a Kaoruko volta pra casa, e o irmão dela pergunta onde ela estava tão cedo. E aí a Kaoruko diz que ela só foi andar um pouco. A mãe dela pergunta como é que foi o almoço, e aí a Kaoruko diz que foi muito bom. Depois ela sobe pro quarto, e aí a mãe da Kaoruko não fala mais nada, mas ela já tinha percebido que a Kaoruko estava muito feliz mesmo. Assim que a Kaoruko chega no quarto, ela deita na cama, enfiando seu rosto no travesseiro. Ela aperta ele, se lembrando de cada momento daquele dia, e aí ela abre um sorriso feliz. Na noite passada, a Kaoruko não tinha conseguido dormir nada. Sempre que ela fechava seus olhos, ela se lembrava daquela cena do beijo. Então a Kaoruko começa a ficar envergonhada de novo, sem acreditar que ela finalmente beijou o Rintaro. Ela até dá um tapinha no seu rosto, se perguntando o que ela poderia fazer. É muito difícil conter seus sentimentos por ele. Mais uma vez, aquele beijo vem na cabeça, e ela começa a pensar que ele deve estar se sentindo da mesma forma agora. E foi bem satisfatório quando ela percebeu que os sentimentos do Rintaro eram iguais aos dela. Foi o Rintaro que fez crescer esse sentimento dentro da Kaoruko, e ela quer poder sempre valorizar ele. Depois a Kaoruko se levanta e vai até em frente ao espelho, usando aquele colar que ela ganhou de presente. Um sorriso aparece no seu rosto. Depois ela coloca as mãos nele, sem conseguir parar de sorrir. Até que a Kaoruko decide deitar na cama, e aí ela olha sua galeria de fotos, vendo aquela foto que eles tiraram juntos, e se sentindo extremamente feliz. Aquele encontro simplesmente foi muito bom. Se passa um tempo, e a mãe da Kaoruko avisa que o jantar tá pronto, e aí ela pede pro pai chamar a Kaoruko. Assim que o pai chega no quarto, ele bate na porta, mas a Kaoruko não responde nada. Então ele entra e acaba vendo que a Kaoruko tá dormindo, e ele abre um sorriso. Depois o pai da Kaoruko volta lá pra baixo, e aí ele pede pra mãe guardar a comida da Kaoruko na geladeira. Ele conta que ele não quis acordar a Kaoruko porque ela parece estar tendo um sonho muito bom mesmo. O Sotaro mais uma vez foi visitar sua família, e quando ele chega lá, ele encontra seu pai apagado no sofá. Parece que ele trabalhou bastante esses dias. A Kyoko pede para seus filhos acordarem ele, e aí eles falam que ela é bem cruel, mas ela só tava pedindo isso porque tava na hora de jantar. Depois vemos o Rintaro acordando o pai, e descobrimos que hoje é o dia 31 de dezembro, a véspera de ano novo. Eles jantam enquanto assistem um grupo cantando na TV. E aí o pai fala que conhece aquela banda. É a mesma banda que a funcionária dele gosta, e ela comenta bastante sobre eles. Depois vemos que o Sotaro tá muito feliz por ter tudo na mão, desde comida na mesa, até mesmo a roupa limpa. Ele agradece e elogia sua mãe pela força, e aí ela pede pra ele elogiar mais. Depois, seus pais perguntam até que dia o Sotaro vai ficar em casa, e aí ele responde que vai ficar até o dia 3, já que no dia 4 ele tem que voltar pro seu serviço. O pai pergunta como é que estão as coisas no serviço, e aí o Sotaro começa a falar como se elas estivessem bem ruins, como da última vez. Mas não tá tudo muito bom, ele tá se divertindo bastante. E aí o pai se lembra da última conversa que eles tiveram, então ele abre um sorriso feliz pelo filho. Depois disso, os pais perguntam quais são os planos do Sotaro pra amanhã, e ele responde que ele vai sair com alguns amigos e que ele vai voltar tarde. E aí, quando o Rintaro diz que ele também tem planos pra amanhã, o Sotaro começa a provocar ele, perguntando se o Rintaro vai sair com a Kaoruko, e aí o Rintaro fica de cara fechada de novo. O Sotaro pergunta quando é que o Rintaro vai apresentar os dois, já que ele só viu a Kaoruko por fotos. Só que o Rintaro não queria nem mesmo ter mostrado aquela foto pra ele. E aí a Kyoko assiste aquela discussão com um sorriso no rosto, percebendo que os dois são iguaizinhos quando eles eram crianças. É como se as coisas nunca tivessem mudado. Depois, ela manda eles pararem de brigarem e começarem a comer. E aí, conforme as horas vão se passando, nós vemos que o Sotaro e o pai estão apagados no sofá. Somente a Kyoko e o Rintaro estão na mesa, e ela pergunta como é que foi o ano do Rintaro. Ele fica meio pensativo sobre tudo de diferente que aconteceu. Foram tantas coisas, mas no geral foi um ano ótimo. Então a Kyoko fica feliz pelo seu filho. Ela diz que o ano dela também foi incrível. Ninguém da família ficou doente ou ficou ferido, e estão todos bem. Ela se lembra de todas as vezes que o Rintaro sorriu nesse ano e do quanto ele mudou. Ela tá extremamente feliz pelo seu filho, mas meio que uma parte dela começou a se sentir solitária. Até que chega a hora da virada, e aí eles desejam feliz ano novo um pro outro. A Kyoko deseja que eles tenham outro ótimo ano, mas o Rintaro parece meio desconfiado de algo, e ele só responde que sim. Depois o Sotaro acorda sem acreditar que ele perdeu a hora da virada. E aí corta a cena pro dia seguinte, quando vemos o primeiro encontro da Kaoruko e do Rintaro naquele ano. Sorridente como sempre, a Kaoruko deseja outro ano incrível pra eles. Depois, eles ficam no meio da multidão, e a Kaoruko conta que acabou dormindo um pouco na noite passada, bem antes da virada. Já o Rintaro, ele conta que ele não conseguiu dormir na sala com todos, mas ele decidiu não mandar mensagem porque ele imaginou que a Kaoruko ia estar dormindo. A Kaoruko conta que quando ela acordou, ela até viu o grupo e ele estava bem agitado, com todos mandando mensagem de feliz ano novo. Depois nós vemos que os dois estão indo até um templo fazer um pedido, e a Kaoruko diz que ela vai desejar comer muitos bolos esse ano, mas era só brincadeira. E aí o Rintaro fala que combina bem com ela, só que ela reforça que era brincadeira mesmo. Enquanto eles vão andando, o Rintaro começa a pensar em tudo que aconteceu esse ano e que ele nem consegue se lembrar de tudo. Ele sente que passou bastante tempo com outras pessoas, e é como se ele tivesse começado a se acostumar com isso. Depois, o Rintaro olha pra Kaoruko pensando que ela é uma das pessoas que ele quer passar muito mais tempo junto. O Rintaro se sente grato do fundo do seu coração. Ele fez muitas conexões e ele valoriza cada uma delas. Ele deseja que tenha mais um ano divertido como esse, com a Kaoruko e com seus amigos. Depois disso, vemos que a Kaoruko tá cheia de fome e eles decidem ir até uma barraca pra escolher algo pra comer. O Rintaro fala que aposta que ela tava de olho naquele frango frito, e aí a Kaoruko fica impressionada, mas ele fala que já sabia porque ele viu ela encarando aquela barraca durante a fila. Depois ele brinca dizendo
que sempre sabe o que a Kaoruko tá pensando, e aí ela fica em choque com aquilo. Até que vemos dois andando até aquela barraca, e as pessoas começam a se afastar, bem surpresas pela altura do Rintaro. E a Kaoruko vai bem atrás dele, somente pensando no quanto ela ama ele. Enquanto a Kaoruko tava rezando, ela olhou pro Rintaro e viu ele usando aqueles brincos que ela deu de presente, e ela ficou bem feliz. E aí corta a cena pra ele chegando na barraca, e aí o Rintaro pergunta pra quantos pedaços a Kaoruko quer. Mas do nada, alguém responde por ela. Quando o Rintaro olha pro lado, ele vê que era o Sotaro, eles acabaram escolhendo o mesmo lugar pra visitar. O Rintaro fica simplesmente em choque sem palavras. Depois o Sotaro começa a conversar com a Kaoruko, ele nem mesmo se apresenta, ele só disse que ficou sabendo que ela tava cuidando muito bem do irmãozinho dele. E aí a Kaoruko fica bem surpresa, sabendo que aquele é o irmão do Rintaro. O Sotaro acabou de encontrar o Rintaro e a Kaoruko. Ele se apresenta e conta que é o irmão mais velho do Rintaro. E aí então vemos que o Rintaro tá muito surpreso, já que o Sotaro devia estar com os amigos dele. Mas o Sotaro conta que ele viu o Rintaro de longe e decidiu ir lá. Ele também pediu pros seus amigos irem na frente, porque ele queria falar com a Kaoruko. Imediatamente, a Kaoruko também se apresenta como namorada do Rintaro. E aí o Sotaro fala que ela não precisa ser assim tão formal. O Rintaro já tinha falado bastante sobre ela. Depois o Sotaro conta que ele queria conhecer ela há um bom tempo. E aí o Rintaro percebe que eles estão se entendendo muito rápido e que ele perdeu a chance de mandar o seu irmão embora. Depois o Sotaro vai comprar frango e aí ele oferece pagar o deles, mas a Kaoruko não aceita. Só que o Sotaro vai pagar mesmo assim, como uma forma de compensação por ter atrapalhado o encontro. E aí ele dá uma piscadinha, dizendo que eles tiraram a sorte grande hoje. Depois vemos a Kaoruko comendo bem feliz. O Sotaro olha pro Rintaro e diz que agora ele entende o porquê dele se dedicar tanto a fazer bolos. Dá alegria ver alguém comendo desse jeito. Depois eles conversam que o frango dali é muito bom. E aí o Rintaro fica só querendo que o seu irmão vá embora logo. Até que do nada, umas crianças acabam esbarrando no Rintaro e fazendo ele derrubar o seu frango. Mas o Rintaro é bem mais rápido e ele pega antes de cair. Só que isso não parece ter sido muito bom. O frango tinha muito molho e acabou sujando a mão do Rintaro. Depois o Sotaro vai lá e dá uma bronca naquelas crianças. E aí a Kaoruko vai lá e fala que o Rintaro deveria lavar a mão. Ele até concorda, mas ele não tá muito afim de deixar ela sozinha com o Sotaro. E aí o Rintaro dá a maior encarada nele, sabendo que ele vai contar muita coisa sobre a infância dos dois enquanto ele tá fora. O Sotaro percebe a preocupação do Rintaro, mas ele tenta aliviar com um leve sorriso. Só que o Rintaro não tá botando muita fé. Até que o Rintaro sai dali correndo, pra ele poder voltar o mais rápido possível. E assim que o irmão sai, o Sotaro comenta que o Rintaro deve estar bem preocupado com ele contando várias coisas vergonhosas dele pra Kaoruko, já que ele sabe muitas histórias. Quando a Kaoruko escuta isso, ela já fica curiosa, mas o Sotaro fala que ele não pode contar dessa vez. Ele não quer que o Rintaro odeie ele pelo resto da vida. Depois a Kaoruko até comenta que ela queria ver o Rintaro irritado alguma vez. Ela nunca viu isso na vida. Ela conta que o Rintaro é sempre calmo e gentil, e ver ele frustrado ou irritado seria algo novo. Isso deixaria ela alegre, já que significa que ele se abriu pra aquela pessoa que deixou ele desse jeito. Depois o Sotaro pergunta se a Kaoruko sente ciúmes dele, e aí ela diz que sim, parece que ele percebeu bem rápido. O Sotaro então agradece a Kaoruko, já que tinha um tempo que ele queria fazer isso. Há um tempo atrás, ele foi visitar seus pais e viu que o Rintaro tinha mudado bastante. Ele parecia bem mais calmo e em paz, e sem contar que ele também mudou o cabelo dele. O Sotaro nem imaginava que o Rintaro ia largar o loiro. Além disso, o Rintaro também tá sorrindo bem mais. E aí o Sotaro pergunta se ela sabe sobre a história do Rintaro no ensino fundamental no ginásio, e aí a Kaoruko responde que sim. Então o Sotaro diz que percebeu o motivo do Rintaro mudar tanto, e foi por causa dos seus amigos, e também da Kaoruko, e por isso que ele quis agradecer. Quando eles eram mais novos, tudo que o Sotaro pôde fazer foi distrair o Rintaro, e isso fez ele pensar que ele não conseguiu ajudar muito. E aí a Kaoruko solta uma risadinha, e o Sotaro pergunta se ele disse algo engraçado, mas ela fala que não. Ela só percebeu como é que os dois são bem parecidos. E aí imediatamente o Sotaro fala que ele não acha isso, ele é bem falador, e o Rintaro é um cara bem sério, bem calado. Mas não foi bem isso que a Kaoruko quis dizer. Até que do nada, a Kaoruko comenta sobre o Sotaro fazer aniversário no dia 26 de dezembro, e ele nem fazia ideia que ela sabia dessa data. Então a Kaoruko conta que ela saiu pra almoçar com o Rintaro no dia 26 de dezembro, e foi nesse dia que ele contou que quando ele tava no fundamental, ele vivia jogando beisebol com o Sotaro. E não só isso, mas eles também assistiam filme juntos e também jogavam. Pensando nisso, agora depois de mais velho, o Rintaro percebeu que o seu irmão só tava tentando cuidar dele. Naquela época, ser convidado pra fazer algo com o Sotaro e ter uma pessoa pra passar o tempo, isso fez ele ficar bem feliz. O Sotaro não esperava ouvir aquilo, e aí a Kaoruko continua contando que foi o Rintaro que encontrou seu grupo. São pessoas que não hesitam e podem achar que não é nada de especial. Elas nunca consideraram o que fazem como algo de se ter orgulho, mas para as pessoas que elas ajudaram, mesmo algo pequeno, pode significar o mundo. Já que nenhum dos dois percebe isso, faz ela perceber como eles são parecidos. Depois, o Sotaro pergunta se ele fez tanto assim pelo Rintaro, e a Kaoruko diz que sim, é como se ele tivesse aliviado um fardo, porque se não fosse esse o caso, o Rintaro não teria falado sobre o Sotaro com tanto brilho e alegria. Depois de ouvir tudo isso, o Sotaro fica sem palavras, e nessa pequena conversa ele percebeu que foi essa habilidade de se expressar de uma forma tão clara e honesta que fez o Rintaro mudar tanto, e ele fica muito feliz pelo seu irmão ter conhecido a Kaoruko. E aí, do nada, o Sotaro abre um sorriso e comenta que a Kaoruko deve gostar muito do Rintaro, fazendo ela dar uma engasgada. Ele diz que a Kaoruko tem muito bom gosto, e aí ela sorri de volta. Pouco depois, o Rintaro volta correndo do banheiro, parece que ele demorou mais do que ele queria, porque tinha uma fila enorme. O Sotaro vai lá e diz que eles estavam decidindo se iam comer a parte do Rintaro, mas a Kaoruko rapidamente diz que ela não concordou. E aí o Rintaro fica somente olhando, percebendo que
que eles se deram muito bem. Depois, o Sotoro se aproxima e ele fala que ele não contou nada de constrangedor pra Kaoruko, até que ele diz que chegou a hora de ir, e ele pede desculpas por ter atrapalhado o encontro dos dois. Depois disso, vemos o Sotoro saindo dali, e a Kaoruko fala pro Rintaro que gostou muito dele. Ele é uma ótima pessoa, mas ela já esperava por isso, já que ele é irmão do Rintaro. E aí o Rintaro pergunta sobre o que eles estavam conversando, meio preocupado do Sotoro ter falado algo constrangedor. Só que a Kaoruko só abre um sorriso e ela conta que eles estavam falando sobre como o Rintaro é incrível. As amigas da Kaoruko acabaram de descobrir sobre o beijo. Pouco antes, vemos o Rintaro chegando na sala de aula. O Zami imediatamente percebeu que ele estava usando os brincos que a Kaoruko deu pra ele. Então ele começa a provocar o Rintaro. Depois o Yorito e o Natsusawa aparecem pedindo pra eles não falarem sobre as garotas enquanto estiverem na escola. Ainda mais o Uzami, que ele sempre fala demais sobre as coisas. Parece que o Uzami estava enchendo o saco do Rintaro desde a primeira vez que eles se viram no ano novo. E aí o Uzami simplesmente responde que ele é assim porque ele tá feliz pelo Rintaro e pela Kaoruko. Depois o Uzami aceita não puxar mais esse assunto. Até que ele descobre que hoje é o dia de entregar o plano de carreira deles, e o Uzami tinha esquecido completamente. Ao mesmo tempo, o Rintaro olha pro Yorita, se lembrando de todo aquele papo sobre o futuro. O Yorita percebe que o Rintaro estava olhando para ele, e diz pro Rintaro que ele não precisa se preocupar, ele já preencheu seu plano de carreira. Depois vemos o professor chegando na sala de aula, e parece que o Uzami não foi o único a esquecer. Então depois disso, cortamos pra Yuzuhara batendo na mesa e pressionando a Kaoruko. Ela quer saber tudo o que aconteceu no Natal, detalhe por detalhe. A Yuzuhara já estava ansiosa para saber, e aí a Yumi diz que elas deveriam ter se encontrado no ano novo, mas não deu tempo. Depois a Yuzuhara insiste que deve ter acontecido algo, afinal é Natal. E aí a Yumi pergunta se essa é a opinião dela sobre o Natal. A Yuzuhara fala que por mais que a Yumi pareça bem tranquila, ela aposta que a Yumi também ficou super curiosa quando ela descobriu que a Kaoruko e o Rintaro iam sair no encontro no Natal. E aí a Yumi admite que ela ficou um pouco curiosa. Depois a Chisa pensa um pouco, e aí ela pergunta se a Kaoruko e o Rintaro se beijaram. Quando a Kaoruko escuta isso, ela acaba engasgando, e aí todo mundo percebe que foi exatamente isso que aconteceu. Mas a Subaru segura a onda, pedindo para as meninas se acalmarem e para elas não fazerem tanto barulho. Depois todas elas enchem a Kaoruko de pergunta, querendo saber tudo, mas elas também percebem que a Subaru tá bem calma, e aí nós ficamos sabendo que ela descobriu essa manhã. Elas perguntam qual foi a reação da Subaru, mas foi bem simples, ela nem se importou muito. Depois a Subaru conta que ela não pensa sobre esse tipo de coisa por causa de todos os problemas que ela teve com garotos. Agora ela tá mais tranquila, graças ao grupo do Rintaro, mas ela não se importa muito em relação ao amor e essas coisas. A Subaru meio que ainda acha estranho, mas ela até gosta de ouvir as pessoas falando sobre amor e essas coisas. Então ela não se importa de ouvir mais sobre o Natal da Kaoruko. E aí todas as meninas se unem pra saber mais e enchem a Kaoruko de pergunta, deixando ela bem envergonhada. Depois disso, a gente corta pra um parque de diversão pra comemorar o aniversário do Rintaro. Ainda falta uma semana pro aniversário oficial, mas eles decidiram comemorar antes. E essa foi a ideia justamente do Rintaro. O Zami até volta a encher o saco do Rintaro, dizendo que não esperava que ele fosse escolher justamente um parque de diversões. E aí o Rintaro só diz que ele escolheu justamente porque ele achou que ia ser divertido ir com todos. O Zami então usou o Rintaro de novo, dizendo que essa é uma das poucas vezes que ele toma uma decisão pensando nele mesmo. Depois o Zami até pula no Rintaro e diz que eles vão em todos os brinquedos que ele escolher. Ao mesmo tempo, a Yuzuhara vai até a Kaoruko, e ela fala no ouvido dela que ela tem um lugar garantido ao lado do Rintaro e todos os brinquedos, e isso deixa a Kaoruko bem envergonhada. Enquanto os quatro saem dali, a Subaru pergunta se o Zami vai manter aquela energia o dia todo, e aí o Natsusawa diz que ele aposta que o Zami vai acabar dormindo todo o caminho na volta pra casa. Depois Yorita pergunta se a Subaru sabe por que a Kaoruko decidiu chamar todos pro aniversário do Rintaro. Afinal, ele achou que os dois iam querer comemorar sozinhos. E aí a Subaru conta que esse plano começou antes do Natal. A Kaoruko tinha chamado ela e o Yuzuhara, e ela já estava começando a conferir a agenda de todos. A Yuzuhara pergunta o porquê disso, e aí a Kaoruko fala que no dia oficial ela já vai sair com o Rintaro depois da aula para entregar o seu presente. Parece que depois que eles conversaram sobre a carreira e o futuro deles, eles começaram a perceber que não vão ter tanto tempo livre para ficar com seus amigos. Então parecia uma boa ideia comemorar o aniversário do Rintaro com todos, enquanto eles ainda podem. Afinal, eles já estão perto de ir pro terceiro ano. Além disso, tá tudo bem, a Kaoruko e o Rintaro ainda vão ter muitos anos para passar o aniversário deles juntos. Ouvindo isso, Yorita diz que se tá tudo bem para ela, então eles têm que tornar esse dia inesquecível pro Rintaro. Depois nós vemos que lá na frente os quatro pararam e chamaram o restante do grupo para entrarem no parque. Todos do grupo foram comemorar o aniversário do Rintaro num parque de diversões. Começamos o capítulo com o Natsusawa envergonhado. O Zami tá querendo convencer ele a usar uma orelhinha na cabeça. Natsusawa recusa porque ele não gostou nada daquela, e aí o Zami diz que ele é muito exigente e fala pra ele entrar logo na brincadeira. Depois Yorita fala que ele tem outras opções, mas o Natsusawa não tá afim mesmo de usar. Até que as garotas aparecem prontas, e cada uma tá com um tema de uma história diferente. Pouco depois nós vemos que o Natsusawa acabou usando aquelas orelhinhas de cachorro, e ele parece meio envergonhado por isso. O Zami ficou meio com ciúmes, porque a sugestão daquela orelha foi do Rintaro, e a Yorita fala que a culpa é dele por não estar respeitando a opinião do Natsusawa. Depois nós vemos que o Rintaro também tá usando a orelhinha, só que ele tá usando de lobo, e aí a Kaoruko vai lá e fala que ficou ótima nele. Ela tinha achado que o Rintaro não ia usar, e ele diz que realmente dá vergonha. Mas já que eles estão num parque, então não tem problema, afinal não tem mais outros lugares que eles poderiam achar isso normal. Mas esse não foi o único motivo, a Kaoruko tinha falado que ficaria muito bom nele, e isso já foi o suficiente para fazer o Rintaro aceitar. Depois a Kaoruko comenta que esses acessórios que eles estão usando são da mesma história, e aí
ela fica feliz por eles estarem combinando mais uma vez. Ela diz que eles deveriam até tirar uma foto, e aí nós vemos que por mais que o Rintaro não diga, ele ficou bem feliz de ter escolhido uma que combinasse com a da Kaoruko. Depois nós vemos que a Subaru acabou de tirar uma foto dos dois, e aí o Zuhara fala que eles estão muito fofos desse jeito. Até que o Zami pergunta pro Rintaro qual vai ser o próximo brinquedo, e o Rintaro já tem um em mente. O Zami logo aceita de cara, porque aquele é o mais legal dos brinquedos, e o restante do grupo concorda com isso. Depois disso, do nada, o Zami segura a mão do Rintaro e arrasta ele até lá. E aí todos ficam animados, se lembrando que vai ter uma foto quando o carrinho descer. O Rintaro se lembra da ideia da Kaoruko de comemorar o aniversário dele com todos do grupo. Ele sabe que essa época, no ano que vem, todos vão estar ocupados e preparando seus futuros. Então, poder sair assim com todos, comemorando com eles, brincando sem se preocupar com nada, pode ser que essa seja a última chance de fazer isso. Ninguém sabe o que vai acontecer a partir de agora, ou como vai ser o futuro, mas quando ele se lembrar de hoje, ele não vai sentir nada, além de alegria. Depois de sair daquele brinquedo, nós vemos que o Rintaro tá quase passando mal. A Kaoruko pergunta se ele tá bem, e sim, ele tá muito bem, ele tá se divertindo demais. E aí todos seus amigos olham pra ele e concordam com isso. Depois eles param pra se recuperar e pra comer alguma coisa, mas assim que eles terminam de comer, vemos que o Zami ainda tá cheio de fome. Então eles decidem comer algo que sustente um pouco mais, já que tá perto da hora do almoço. Eles decidem tirar no Jokenpô pra decidir quem vai segurar a mesa, então vemos que o Natsusawa e a Subaru acabaram perdendo. A Subaru olha pro Natsusawa com um sorrisinho e diz que ele continua péssimo no Jokenpô. E aí ele fala que não quer ouvir isso dela, afinal ela perdeu junto com ele. Depois o Natsusawa fala que teve uma vez que ele ganhou por milagre, quando eles foram decidir quem ia se sentar na janela, mas a Subaru aponta que foi ele mesmo que disse que foi um milagre. Depois o Natsusawa olha pra ela e comenta que ela tá sendo bem mais aberta do que era antes, até que eles encontram a mesa livre, e aí eles correm e pegam ela. Assim que o Natsusawa se senta, ele tira aquela orelhinha de cachorro, e aí ele percebe que a Subaru também estava bem cansada. Ela conta que os pés dela estavam doendo um pouco. Ela também conta que tá se divertindo, e ela sabia que ele ia pensar que ela tava se forçando a estar ali, mas não é isso. Depois a Subaru pega o celular e avisa pra todos que eles acharam a mesa, e aí ela também começa a enviar as fotos que ela tirou. Ao mesmo tempo, o Natsusawa fica olhando pro rosto dela, se lembrando do dia da praia e do dia dos jogos, e aí ele abre um leve sorriso feliz. Depois, assim que a Subaru termina de avisar, ela conta que faz bastante tempo que ela não se diverte desse jeito, sem pensar no futuro ou até mesmo na sua carreira. Só que o Natsusawa não parecia querer se lembrar disso. É como se tudo se voltasse pro futuro deles ultimamente. Ela pergunta se o Natsusawa planeja mesmo a faculdade. Então ele conta que ele não consegue se imaginar achando algo que ele queira fazer no futuro. Ela pergunta sobre qual que ele quer tentar, e aí ele diz que ele vai tentar entrar na Universidade T. E assim que ele fala isso, a Subaru fica animada e diz que essa também é a primeira escolha dela. Ela ficou muito feliz, ela não conhece ninguém que vai pra lá. E aí o Natsusawa fica meio surpreso, ele nem consegue terminar a frase, até que a Subaru comenta sobre um simulado no mês que vem e pede pra ele ensinar ela. Depois ela se lembra de como é que ele é ruim ensinando, e aí ela retira o que ela disse. Só que o Natsusawa fica meio pensativo, e aí ele pergunta se ela tá livre no fim de semana. Ele meio que ficou irritado por todo mundo zoar ele, então desde aquele dia ele começou a estudar sozinho. Depois ele pede pra Subaru deixar ele ensinar ela, e ele pede mais uma vez pros dois se encontrarem, deixando a Subaru meio surpresa. Ela agradece, só que antes que eles pudessem terminar o assunto, o restante do grupo aparece. E aí a Subaru fica pensando naquelas palavras do Natsusawa, sobre ter estudado pra poder ensinar as outras pessoas. E aí ela se pergunta o porquê que ele fez isso. O grupo do Rintaro tá num parque de diversões e eles decidem ir numa casa mal assombrada, mas pelo jeito metade do grupo tá morrendo de medo e eles só aceitam porque é o aniversário do Rintaro e ele queria muito. Parece que aquela casa mal assombrada, ela passou por uma reforma e ela ficou bem mais assustadora. Quando vemos o rosto do Rintaro, vemos que ele tá bem ansioso por isso, mas quando olhamos pro da Kaoruko é totalmente o oposto. Alguns dos amigos dizem que também estão com medo, depois eles falam pra Kaoruko pedir pro Rintaro proteger ela. Depois eles até comentam sobre o Irita ser fraco pra terror, se lembrando do dia da casa mal assombrada lá no festival escolar. Só que aí o Irita conta uma história. Acontece que alguém tinha encostado na perna dele, e o contato era totalmente proibido. Ele perguntou pra todo mundo, mas ninguém descobriu quem foi. Então ele acabou ficando assustado com isso. E aí o pessoal concorda que essa história foi bem estranha. Depois disso, chega a vez deles brincarem, e aí eles se dividem em vários carros. O Rintaro percebe que a Kaoruko tá bem assustada. E aí ele pergunta se ela quer esperar lá fora, mas meio que agora já é tarde demais. A Kaoruko até insiste em fazer isso, ela quer ser corajosa, tudo pelo aniversário do Rintaro. Depois, o Rintaro pede pra ela dar a mão pra ele, e ele pergunta se isso ajuda ela um pouco. E aí a Kaoruko acaba ficando com o rosto curado, e ela responde que sim. Só que do nada, alguém no alto-falante deseja boas-vindas, e aí a Kaoruko quase pula de susto. Isso faz o Rintaro se lembrar sobre a primeira vez que eles conversaram sobre filmes de terror, e ele ficou meio curioso em ver a Kaoruko com medo. Simplesmente, o Rintaro se vira pra Kaoruko assustando ela, e ela quase chora. O Rintaro ri muito, e ele pede desculpas. Ele não vai fazer de novo. E aí a Kaoruko olha pra ele, só que ela gosta tanto dele que ela acabou não ficando com raiva. Meio que ver ele rir e se divertir, era tudo o que ela precisava. E aí o Rintaro começa a pensar nesse dia, percebendo que tá sendo extremamente bom, e ele simplesmente deseja que ele nunca acabe.
Depois, do nada, a Kaoruko segura a roupa dele e meio que abaixa a cabeça. O Rentaro pergunta se aconteceu algo errado, mas acontece que a Kaoruko tá ouvindo alguns gritos das pessoas que foram antes deles, e eles estão ficando cada vez mais altos, e ela não para de pensar no que tem lá na frente, e ela tá ficando com muito mais medo do que ela já tava antes. E aí o Rentaro fica em silêncio por alguns segundos, então a Kaoruko pede pra ele falar algo, mas assim que ela olha pro rosto dele, ele tá muito mais animado, essa é a parte mais legal do terror. E aí instantes depois, uma assombração aparece, e a Kaoruko quase tem um infarto. Ela começa a gritar pra eles deixarem ela sair dali, e aí o Rintaro se acaba de rir. Depois eles também escutam o Zami gritando cheio de medo. Vemos que o Zami tá tão assustado que ele tá quase pulando em cima do Natsusawa. E aí lá atrás, o grupo do Yorita tá bem tranquilo, nem parece que eles estão na casa mal assombrada. Ao mesmo tempo, a Kaoruko tá grudada no Rintaro e ele tá tentando acalmar ela, mostrando onde é que tem pessoas escondidas. Então, pouco depois, eles saem daquela casa mal assombrada e chega a hora de ir embora. O grupo pega um trem pra ir pra casa, só que eles acabam dormindo bem rápido assim que eles encontram um lugar pra sentar. Ao mesmo tempo, o Rintaro pega seu celular, vendo todas as fotos desse ótimo dia. Quando o Rintaro olha pro lado, ele vê que a Kaoruko tá apagada no seu ombro, então ele também acaba cochilando com ela. Até que se passa um tempo e eles descem do trem pra se despedir. As meninas falam que elas vão deixar o presente delas com a Kaoruko pra ele não ter que levar muita coisa pra casa. Só que antes de sair, o Rintaro chama por todos, agradecendo por esse ótimo dia, foi muito bom mesmo. Depois, o trem começa a chegar, e aí eles correm pra não perder. Se passa um tempo, e assim que o Natsusawa chega em casa, nós vemos que ele tá bem cansado, mas ele se lembra de algo, e aí vemos a Subaru sentada na sua cama, olhando as fotos que ela tirou hoje. Até que ela recebe a mensagem do Natsusawa. A Subaru se lembra da conversa sobre eles estudarem, e aí eles começam a conversar sobre hoje ter sido um dia divertido, e que ela tava olhando todas aquelas fotos. Depois, o Natsusawa pergunta se ela tem um dia disponível para eles poderem estudar. Eles combinam que pode ser no próximo sábado, e deixam pra marcar o horário depois. E assim que eles combinam, os dois vão deitar, somente pensando que por mais que eles tenham saído antes, essa foi a primeira vez que eles conversaram de verdade a sós. Agora, me digam aí, vocês acham que o romance deles vai começar nessa sessão de estudos? Coloque aí nos comentários. Todo o grupo do Rintaro tá voltando pra casa, depois de ter passado o dia se divertindo no parque. A Kaoruko e o Rintaro acabam dormindo no trem, então vemos a Kaoruko pensando no quanto ela ama ver o Rintaro sorrindo com a boca aberta e as sobrancelhas baixas. Ela ama como ele mostra seus dentes quando sorri, e ela também fica feliz em ver ele apertando seus olhos quando ele não gosta de algo ou quando ele tá envergonhado. Ela sente como se ela quisesse ver mais e mais expressões do Rintaro enquanto ela tá do lado dele. Enquanto a Kaoruko pensava nisso, ela percebeu que o Rintaro tava dormindo bem do lado dela, e ela simplesmente não imaginava ver o rosto dele tão perto enquanto ele dormia. Ela achou muito fofo. Vendo de perto, ela conseguiu perceber que os cílios do Rintaro são longos. Isso porque ela não teve tantas chances de ver o rosto dele de perto. E aí agora a Kaoruko se lembra daquele beijo e ela abre um sorrisinho. Depois ela sente o seu ombro ficando quente por estar encostando no ombro do Rintaro. Ela pensa no quanto ela se divertiu hoje e que foi uma ótima ideia ter levado seus amigos. E isso vai se tornar uma ótima lembrança. Depois a Kaoruko olha pro rosto do Rintaro querendo se aproximar e dá um beijo nele, mas ela tenta se controlar. Tem muitas pessoas próximas observando eles. Ela queria estar sozinha com o Rintaro pra poder beijar ele, e aí ela faz um biquinho. Depois ela acorda o Rintaro porque já tá na hora deles descerem.